work of art. Won't you write your story in my heart? Write your story, Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, pelo tema do vídeo, vocês viram que foi um vídeo bem difícil pra mim fazer, né? Mas faz muito tempo que eu tava querendo postar esse vídeo, então agora eu trouxe ele, né? Vim gravar ele pra vocês e vou falar um pouquinho dessa experiência, que foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, né? Cada um de nós temos experiências a contar, né? E essas experiências às vezes são boas e às vezes não são boas, né? Nesse caso, essa experiência, ela não foi boa pra mim, eu sofri muito. Porém, tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito, né? Nada é em vão. Mesmo que a experiência ela não seja boa, mas ela vai servir de testemunho para outras vidas, que vai fortalecer, porque com esse meu testemunho eu tenho ajudado muitas pessoas, muitas mulheres que têm passado por isso, e eu ajudo em oração, e Deus tem honrado as nossas orações, né? Tem abençoado, graças a Deus. Então tudo na nossa vida serve para alguma coisa, né? Seja algo bom ou algo ruim, vai servir para edificação de algo na sua vida. Como sempre, gente, antes de começar os meus vídeos, eu gosto de estar lendo a palavra de Deus. Eu vou estar lendo a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6, e o verso 12, que diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, gente, esse verso aqui ele é muito claro em dizer que a nossa luta neste mundo, assim como a luta de Jesus, não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra as potestades, né? As forças espirituais, os principados. Então, nós temos uma luta muito travada, né, contra demônios, realmente. Muitas pessoas acham que demônios não existem, e eles existem sim. Assim como existem os anjos de Deus, existem também os anjos caídos, que são os demônios. Nós temos essa luta travada na nossa vida, e Jesus ele também teve quando ele esteve aqui na Terra. Jesus ele era perseguido, né? Não era apenas pelas pessoas. É claro que as pessoas davam lugar a perseguir Jesus, mas atrás das pessoas haviam forças espirituais terríveis, forças malignas, terríveis, demoníacas, que queriam tirar a vida de Jesus, né? Que queriam que Jesus fracassasse no seu ministério, tá certo? Porque se Jesus fracassasse no seu ministério, estaria tudo perdido. Hoje nós não teríamos oportunidade de salvação. Então o objetivo do inimigo também contra nós é esse, é que nós venhamos desistir dos caminhos do Senhor, venhamos desistir de estar na presença de Deus, para que a gente venha perder a nossa salvação. Assim como ele queria que Jesus perdesse também a batalha que ele tinha ali para salvar a humanidade. Como vocês viram, o tema desse vídeo é bem triste e bem complicado eu falar desse tema, mas Deus tem curado o meu coração e eu já posso falar, né, desse tema sem chorar, sem sentir mágoas. Rihanna quer falar? Fala, oi, pessoal. Pessoal. Pois é, então eu posso falar desse tema sem me entristecer, sem ter aquele sentimento tão forte quanto era no princípio, né? Porque quando as coisas acontecem, a dor é bem maior. Depois, Deus ele vai cuidando de estar sanando, estar curando as nossas feridas, tá certo? É o seguinte, todas as pessoas, elas têm grandes sonhos. E esses sonhos, eles variam. Muitas mulheres têm sonhos de ter filhos, outras não. E a gente não vai julgar isso. Bom, eu sou uma das mulheres que tinha sonho de ter filho, né? Eu tinha sonho de gerar, de engravidar. É claro que eu tinha outros sonhos também. Eu tinha sonho de estudar, eu estudei, eu me formei, eu fui pós-graduada, eu fui concursada, né? Trabalhava na prefeitura. Então, todas as etapas da minha vida eu tinha cumprido. Estava casada, estabilizada. E chegou o momento de ter o meu filho, né? Eu queria engravidar. Então, eu engravidei uma vez e perdi, como alguns... Quem acompanha meus vídeos sabe que eu conto muito esse testemunho, que é para edificação de muitas vidas, né? Que se encaixa no que eu falo. E eu tive a minha segunda tentativa de gravidez. Essa segunda tentativa de gravidez, gente,
eu me planejei muito, sabe? A gente comprou as coisas da criança, a gente foi fazendo projetos em torno daquela gravidez. A gravidez estava evoluindo bem, né? Eu senti algumas coisinhas, mas aparentemente estava indo tudo bem. Até no dia que eu cheguei no médico e o médico me falou o seguinte: olha, você vai ter que ter muito repouso. E eu falei pro médico: mas doutor, como que eu vou ter repouso se eu trabalho? E eu tenho que trabalhar, e eu trabalho longe de casa e tudo mais. Ele falou assim: você tem que ter bastante repouso, você tem que descansar. Eu disse: doutor, eu trabalho. Ele falou: olha, e você vai trabalhar de quê? Eu disse: olha, eu trabalho de moto. Eu vou trabalhar de moto. Aí ele falou assim: olha, você tem que cortar a moto da sua vida. Você não pode mais pilotar moto, você tem que cortar isso e não fazer nenhum tipo de esforço. Então você não pode estar varrendo casa, você não pode estar subindo nem descendo, fazendo, lavando roupa, fazendo nenhum tipo de esforço, porque você corre risco de abortar. E aí eu fiz ultrassom, né? Tava tudo bem com feto e tudo mais. Aí eu falei assim: doutor, mas eu trabalhava 2 turnos, né? Manhã e tarde. Eu falei: doutor, um dos meus turnos eu trabalho muito longe de casa. E no turno da tarde eu trabalho muito, muito longe. Então não tem ônibus pra ir pra lá. O único recurso que eu tenho é a minha moto pra me estar indo trabalhar. Ele falou: não, mas você tem que optar pela vida do seu filho ou pelo seu trabalho. Fale com a sua chefe para ela lhe transferir para uma escola mais perto, né? Como eu era professora, ele falou assim: ó, converse com a secretária do seu município, com a sua chefe, e peça para ela lhe transferir para uma escola mais próxima de sua casa. Até porque os funcionários têm direito a trabalhar próximo de sua casa. Então, você já passou do período probatório, fale com ela que ela vai entender. Aí eu fiquei meio assim, porque eu já sabia, né, que a chefe, ela não ia muito com a minha cara. Gente, você que é uma pessoa espiritual, uma pessoa de oração, com certeza vão ter pessoas que vão se levantar contra a sua vida. E às vezes aquela pessoa, ela se levanta contra a sua vida e nem ela mesma sabe por que ela tá se levantando contra a sua vida. Esse era o meu caso. Essa secretária, ela não ia com a minha cara, sabe? Ela não gostava de mim e eu não sei por quê, porque eu nunca fiz nada. Sempre procurei cumprir meu papel certinho, direitinho, sabe? Até então. Mas desde que eu comecei a trabalhar naquela instituição, então eu comecei a ter problemas com essa mulher. Incrível, mas eu nunca fiz nada pra ela, nunca tive nada contra ela, nós nunca tivemos nenhuma desavença, ela só não gostava da minha cara. Tanto que quando eu fui assumir o concurso público, ela olhou pra minha cara e ela disse assim: por mim, você não assume esse concurso. E isso eu tinha passado no concurso público, porque tava faltando eu receber o meu diploma ainda. Então, como ela viu que eu tava sem meu diploma na mão, ela falou assim: por mim, você não recebe. Desde então começou aquela luta contra mim, quando ela viu que eu conseguia entrar, porque quem me botou lá foi o Deus Todo-Poderoso. Foi bênção de Deus e Deus me colocou naquele lugar. Não foi homem nenhum que me deu, foi Deus. Então o que aconteceu, pessoal? Aí eu resolvi falar com ela, eu sabia que ia ser bem difícil falar com ela. Eu cheguei na sala dela e ela disse assim: diga, não vou falar o nome dela aqui. Eu falei assim: olha, eu estou com a gravidez de risco, né? Tô chegando já no 5º mês de gravidez e o médico falou que eu não posso estar pilotando moto. Então eu gostaria muito de pedir pra você me transferir para uma escola mais próxima da minha casa, pelo menos nesse período mais complicado. Ela olhou pra mim e disse assim: você acha que gravidez é doença? Aí eu falei: não, eu não acho que gravidez seja doença. Ela disse assim: pois então continue trabalhando no seu serviço e saiba que gravidez não é doença. Então ela falou isso e eu apenas ouvi, gente, eu não fui questionar com ela. Eu cheguei em casa chorando, porque eu já havia tido uma perda, né? E essa primeira perda eu tinha ido falar com ela, ela já tinha rejeitado também. Então eu sabia que a segunda ia ser da mesma forma, né? A primeira gravidez que eu tive, o médico falou que era pra mim ter repouso, que se eu não tivesse repouso eu ia perder. E eu falei com ela, ela falou a mesma coisa e eu perdi. E a segunda vez foi do mesmo jeito. E aí eu cheguei lá pro meu esposo e ele falou: e aí, Célia, você falou com a sua superior? Eu disse: falei com a secretária, amor. Ele falou assim: e aí, o que foi que ela disse? Eu disse: ela falou que não, que gravidez não era doença e que era pra mim continuar aonde eu estou trabalhando. Ele falou: nossa, amor, que chato. Ele falou assim: nossa, amor, você poderia pegar um papel pra ela se responsabilizar por qualquer coisa que aconteça com você. Eu disse: não, amor, vamos entregar na mão de Deus. Ele: vamos entregar na mão de Deus. Ficou, né? E aconteceu, pessoal, que passou os dias e eu comecei a me sentir muito mal na escola, né? Comecei a passar muito mal.
Naquele período, foi um período bem difícil, porque, gente, eu tava sentindo, assim, aquela opressão muito grande na própria escola. A diretora da escola não gostava de mim na época, sabe? Ela não tinha uma empatia por mim. Ela não sabia por que ela não gostava de mim, mas ela não gostava, simplesmente. Era incrível, sabe? Eu fazia de tudo para estar fazendo meu trabalho de uma boa forma que agradasse, mas eu não estava conseguindo, né? Ela não ia com a minha cara de forma alguma. E eu comecei a orar, pessoal, entrar nas madrugadas e orando a Deus e pedindo a Deus, orando nas madrugadas e orando com meu esposo. E começou a acontecer muitas lutas espirituais nas madrugadas, mas a gente continuou orando. E eu sei que eu comecei a passar muito mal, igual o médico tinha falado. Só que, pra minha surpresa, gente, quando eu cheguei no outro dia no meu serviço, eu recebi um papel falando que eu não estaria mais trabalhando no turno da manhã, próximo da minha casa. Que eu estaria trabalhando nos 2 turnos, lá no lugar que era bem distante da minha casa, muito distante. Então eu não fiquei um só turno, eu tava só o turno da tarde e o turno da manhã eu tava próximo de casa. Então ela pegou e me transferiu, a secretária, os 2 turnos para esse lugar, para essa escola que era muito longe da minha casa, que eu teria que ir de moto. Aí eu cheguei em casa e falei pro meu esposo: nossa, Wagner, nossa, amor, tem uma novidade pra você. Ele falou: o que é? Eu disse: sabe, eu fui falar com a secretária antes de ontem e fui pedir pra ela me colocar próximo da minha casa. Ele disse: sim. Eu disse: pois agora ela me transferiu os 2 turnos pra escola mais longe que tem na cidade. Era uma escola, gente, praticamente fora da cidade. Aí eu me desesperei, sabe? Comecei a orar a Deus, orando a Deus e buscando. E a perseguição começou a aumentar na escola, sabe? E eu fiquei: Jesus amado, o que eu vou fazer? Eu chegava em casa chorando em plantos, eu chorava, orava a Deus. E passando mal, me sentindo mal. Eu andava de moto, me sentia muito mal. Quando eu chegava em casa, que eu descia da moto, eu já me sentia travada de cólica, de tanta cólica. Parecia que eu ia botar a criança pra fora a qualquer momento. E eu falei: nossa, amor, tô passando mal. E, gente, chegou o dia que eu comecei a perder bastante sangue, né? E perdendo sangue. E meu esposo me levou pro hospital. Aí eu fiquei internada, já tava com 5 meses. Eu tava no hospital perdendo muito sangue. E tava internada. Nesse dia, o hospital inteiro só tinha 2 pessoas internadas no hospital. Eu e uma outra pessoa. Inclusive, essa outra pessoa faleceu, né? E não tinha médico no hospital. Nesse dia não tinha, porque eles estavam envolvidos com política, essas coisas. E eu tava sozinha no hospital, só eu e meu esposo. A minha mãe vinha, me dava assistência, claro, mas meu esposo tava comigo. E até então eu não tinha feito ultrassom ainda. Mas eu sentia, sabe, a criança viva na minha barriga. Em uma certa madrugada que eu tava internada, já no 2º dia, eu disse: amor, ora na minha barriga. E ele colocou a mão na minha barriga e começou a orar. E ele orava e dizia: amor, ora pra Deus curar meu filho. Amor, ora pra Deus curar meu filho. Eu não quero ter outra perda. E ele orava no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, com toda a fé, todo o fervor. E ele dizia: amor, é a vontade de Deus, amor. Seja feita a vontade de Deus. E eu chorava naquela cama, naquele leito, sabe? E eu me apegava a Deus. Eu ia no banheiro e cada vez que eu ia no banheiro eu perdia mais sangue eu perdia. E eu fiquei: Jesus, o que tá acontecendo? Não tinha um médico, não tinha enfermeira, só era nós no hospital. Aí, gente, eu passei aquela noite, né? Aquela noite muito difícil, perdendo sangue e chorando e orando a Deus e tendo fé que meu filho ia sobreviver, né? Eu tinha fé que meu filho ia sobreviver. Quando foi no 3º dia que eu já tava internada, gente, nenhum procedimento, porque nem médico aparecia ali, nem enfermeiro, nem enfermeira, nada, nem medicação, nem nada. Eu tava lá, só eu e meu esposo e a minha família que ia lá me visitar. No 3º dia, sem a presença de nenhum médico, ninguém, chegou um médico que nem era da minha cidade, né? Ele era de uma outra cidade, mas ele fazia alguns plantão lá. E ele me encaminhou pra fazer uma ultrassonografia. Só que na madrugada que eu pedi pro meu esposo orar pelo bebê, eu senti no meio da madrugada o bebê morrendo, gente. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim pra mim: seu filho está morrendo. Eu senti, sabe? Eu senti aquele impacto no meu coração. Eu disse: meu filho morreu. E eu senti minha barriga gelar. Aí eu senti que ali já não tinha mais jeito, que meu filho tinha morrido. Eu senti ali. Logo eu já tava no 3º dia sem medicação, sem nenhum tipo de cuidado médico, sem ninguém pra me dar
sem ninguém, né, pra fazer algum tipo de medicação. Então, eu senti a criança realmente, literalmente morrendo. O Espírito Santo me falou que meu filho estava sendo levado naquele momento. E quando foi no outro dia, como eu tava falando pra vocês, chegou esse médico dessa outra cidade, né? E ele olhou pra mim e ele falou assim: filha, o que você tá fazendo aqui? Você vai morrer. O médico falou isso pra mim. Você vai morrer aqui. Eu falei: por que, doutor? Ele disse: você tá com 3 dias internado aqui, não tem um atendimento pra você. Você não fez uma ultrassonografia. Você tem que passar por um procedimento de curetagem urgente. Aqui não tem nenhum material pra fazer esse procedimento em você. Você tem que ir pra próxima cidade, pra Floriana, imediatamente. E eu falei: nossa, tô nas mãos do Senhor. E aí ele me encaminhou pra uma clínica pra me fazer uma ultrassonografia, que não era nem pelo hospital, né? A gente teve que pagar. E eu fui na clínica, a ambulância me levou até a clínica, eu fiz a ultrassonografia. Quando o médico bateu a ultrassonografia, constatou realmente que meu filho estava morto. Nossa, eu entrei em planta, eu chorava, eu me apegava a Deus, eu acreditava que Deus ia ressuscitar o meu filho. E eu ficava clamando a Deus, né, em espírito. Não tava fazendo escândalo, porque eu não sou uma pessoa escandalosa. Mas eu ficava clamando em espírito a Deus, porque eu sabia que Deus tinha algo pra mim, algum propósito. E quando eu cheguei no hospital, o médico: filha, imediatamente pra outra cidade. Imediatamente, senão você morre. E ele me mandou imediatamente na ambulância pra outra cidade, que na verdade é 2 horas. Da minha cidade até essa outra cidade mais próxima, que tem mais um pouquinho de recurso, seriam 2 horas, a ambulância indo rápido, né? E aí eu fui pra essa outra cidade. E quando eu cheguei lá, o médico que me recebeu fez a ultrassonografia na barriga. Ele disse assim: olha, seu filho está morto. Só que você não colocou nada pra fora, você só tá colocando sangue. Você vai ter que ter essa criança de parto normal. Gente, minha mãe tava me acompanhando, agarrei assim na mão dela e disse: ó, você vai ter que ter essa criança de parto normal. Ele falou: nós não vamos fazer curetagem em você, eu vou aplicar as medicações em você, no Citotec. E você vai colocar esse feto, você vai sentir dor de parto, igual qualquer mulher quando tem filho. E aí, quando você colocar essa criança, a gente vai ver se ficou alguma coisa. E aí que a gente parte para uma curetagem. Até então, nós não vamos fazer esse procedimento. Eles me encaminharam para uma salinha lá, e lá nessa sala essas médicas começaram a aplicar as medicações, né, pelo útero. Gente, parecia que eu estava sendo toda rasgada, porque eu sentia tanta dor. Na hora que ela colocava as medicações, era muito sangue, era uma hemorragia de sangue. E eu sei que elas aplicaram essas medicações e me mandaram para um quarto, eu lembro. E ela disse assim: ó, daqui a 20 minutos você vai sentir contração. Realmente, quando foi com 20 minutos, eu comecei a sentir grandes contrações, muita contração, e eu sei que eu comecei a sentir as dores de parto. E quando eu senti que a criança ia sair, eu fui no banheiro e chamei minha mãe. Eu disse: mãe, vem aqui, me ajuda, que o bebê vai nascer. Aí eu fui, quando eu coloquei a mão no banheiro, a criança nasceu. Era um menino perfeito, todo formado, gente. E eu chorei ali, entreguei o bebê na mão da mamãe. E eu disse: não é pra entregar pro hospital meu filho, eu quero ficar com ele. E minha mãe segurou ele e ficou sem saber o que fazer. Ela chorava, eu chorava também e orava ao mesmo tempo. E muitas dores, gente. Eu botei o bebê, mas senti muitas dores. Gente, de repente me deu uma hemorragia. Foi uma hemorragia muito forte, que foi de 10 horas da manhã até 5 horas da tarde. Não tinha médico naquele hospital pra fazer o atendimento. E minha mãe chamava os enfermeiros vinham, olhavam pra mim e diziam: a gente não pode fazer nenhuma medicação se os médicos não prescreveram. E, gente, eu passava muito mal e eu orava a Deus e sentindo muita dor. E ali aguentando a dor, sabe? E perdendo sangue. Gente, sabe uma torneira um cano quebrado? Era daquele jeito que jorrava sangue. Eu só não morri porque o Espírito Santo, Deus, ainda tem obra na minha vida. Porque, filha, fica aqui, filha. Porque se não fosse por esse motivo, eu teria morrido naquele dia. Porque eu não entendo perder tanto sangue e ainda continuar viva, né? E eu perdi muito sangue, muito sangue. Eu disse: mãe, eu não tô aguentando mais. E além do sangue, era uma dor de dente tremenda que eu tava sentindo. Meus dentes parece que foram tudo atingidos. Eu sentia dor em todos os dentes, sabe? Eu clamava a Deus, eu orava a Deus ali. A dor da perda do filho, que foi muito grande, que foi o bebê planejado, que a gente tava esperando, que a gente já tinha feito projeto. E
E eu sentia aquela dor tremenda, sabe? E eu lembro que em meio toda aquela dor, em meio todo aquele sofrimento que eu tava sentindo, veio uma coordenadora de um concurso público que eu tinha passado, né? Eu tinha passado num concurso público, essa parte eu nem contei pra vocês. E eu tinha ido assumir. E essa coordenadora, ela colocou o pé, dizendo que eu não ia conseguir, que eu não ia assumir esse concurso. E naquela hora ela veio na porta do quarto onde eu estava e deu aquele sorriso, olhou pra mim. E saiu, gente. Eu não sei o que foi que levou aquela mulher a aparecer naquele hospital em outra cidade, mas ela apareceu lá. E saiu. Gente, o inimigo, as potestades, elas vão contra a sua vida. Principalmente se você busca a luz, se você for servo de Deus, que faça a obra de Deus, que ore o inimigo, ele usa as pessoas. Não, às vezes, aquela pessoa não entende porque ela tem raiva de você, porque ela não quer a sua vitória, porque ela não quer que você assuma o seu cargo que é de direito, que você seja bem sucedido. Porque foi um concurso que eu passei pelos meus méritos. E isso já era outro concurso. E ela olhou e saiu, né? E eu continuei lá, sofrendo. Eu lembro dessa parte. Mas essa não é aquela secretária que falou, não. Era uma outra, porque eu tinha passado no concurso do estado também. Esse já era um concurso do estado e eu já trabalhava no município, então ela saiu. E aí eu sei que eu continuei sentindo tudo aquilo. Quando foi mais ou menos 5 horas da tarde, as médicas ficaram desesperadas, viram que eu tava morrendo mesmo, eu já tava apagando, desfalecendo, eu não conseguia mais enxergar nada, assim, meu corpo inteiro tremia, eu só enxergava o escuro. Aí eu enxergava aquele escuro, eu olhava para as pessoas, não via mais as pessoas, via só aquele preto, sabe, aquele escuro. Quando elas perceberam que eu tava muito mal, elas conseguiram entrar em contato. Elas conseguiram entrar em contato com o médico e o médico passou uma injeção de contenção de hemorragia, né? E eu sei que elas aplicaram essa medicação. E quando elas aplicaram essa medicação, gente, o sangue incrível parou, né? Isso era pra ter sido aplicado antes. E eu não tive, gente, nenhuma reposição de bolsa de sangue. Eu continuei fraca daquele jeito que eu tinha ficado. No outro dia pela manhã, 5 horas da manhã, o médico me chamou na sala dele. Eu fui lá, fui até na cadeira de roda. Quando cheguei lá, ele fez a ultrassonografia. E ele falou o seguinte, olha, não tem nada aqui, já saiu tudo. Saiu o bebê, saiu tudo que tinha que sair, placenta, tudo saiu. Seu útero tá limpo. Aí me deu o diagnóstico lá, que meu útero tava limpo, me deu o papel, e ele disse, ó, você tá de alta. Eu peguei alta bem no dia do meu aniversário, dia 25 de agosto. E eu saí. Quando eu saí de lá, fui pra minha casa, na outra cidade. E eu levei o bebê comigo. Eu não deixei no hospital. E quando cheguei em casa, eu mostrei o bebê pro meu esposo, ficou muito triste, né? E ele estava na frente de obra, orando a Deus. E à noite ele tinha que estar na igreja pregando que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus faz milagre, que Jesus ressuscita. Mas enquanto isso nós estávamos em casa sofrendo, porque eu não tinha enterrado meu filho. E, gente, foi muito difícil. Eu coloquei meu filho no formol, numa garrafinha assim. Coloquei assim num vidro e coloquei o formol dentro para ele ficar lá. E depois eu ia enterrar ele, mas eu deixei ele lá. E meu esposo olhava para aquilo e à noite ele tinha que ir para a igreja pregar que Jesus é bom, que Jesus salva. E em meio a tudo aquilo, gente, eu recebia palavras de pessoas iam na minha casa e falavam, olha, esse sonho não é para você, isso não é para você, Deus decidiu que você não vai ser mãe e tudo mais. Eu recebia essas palavras e eu repreendia no nome de Jesus. No nome de Jesus. E o médico me deu laudo que eu não... E o médico me deu laudo pra mim não tentar mais ter filho, porque eu não poderia ter. Isso aí eu já contei em vídeos passados. Então, pessoal, o que aconteceu? Quando foi, mais ou menos, com 2 dias depois, eu não lembro bem se foi um dia depois ou foi 2 dias depois, acho que foi 2 dias depois que eu tinha chegado dessa cidade de Floriano, eu senti uma agonia muito grande na minha barriga, sabe? Uma dor, assim, no útero. E um negócio como se eu quisesse colocar uma outra criança pra fora. A sensação que tinha era essa. E eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, gente, eu coloquei uma placenta grande, muito grande. Ela era desse tamanho assim, a placenta. Eu falava que tinha uma estrutura de um coração, sabe o coração assim de um boi? Era daquela estrutura. E eu lembro que eu fiquei traumatizada. Eu falei, mô, eu coloquei meu coração pra fora. Eu tava tão traumatizada com aquilo que eu falei, mô, eu coloquei meu coração pra fora, eu não sei o que é isso. E o meu esposo ficou desesperado, sem saber o que fazer.
E ali ele me levou na clínica, a gente foi numa clínica particular, de um médico amigo nosso. Quando a gente chegou lá, que o médico olhou aquele negócio, ele falou, olha, Célia, isso aqui é sua placenta, ficou dentro. Você tem que agradecer muito a Deus, porque isso infecciona e leva a óbito. E isso aqui mata. Você ficou com os restos de parto. O que foi que aconteceu nesse hospital que não fizeram nenhum tipo de limpeza em você? Eu falei, eu não sei. Aí ele perguntou os procedimentos que eu tinha feito, né? E eu falei o procedimento que tinha sido feito. E eu sei, gente, que aconteceu que depois eu voltei pra casa e eu comecei a agradecer a Deus, sabe? Porque a criança tava na minha barriga morta. Segundo os médicos, a criança já tava com muito tempo que tava morta na minha barriga, já tava com uma semana morto. E já tava com uma semana que a criança tava morta na minha barriga. E ainda passou esses dias. Acho que acreditei que arredondando foi uns 10 dias. E Deus poupou a minha vida de qualquer tipo de infecção. Porque depois eu fiz um check-up pra ver. Não tive nenhum tipo de infecção. Deus se encarregou de eu colocar aquela placenta enxuta. Porque a placenta não veio sangue, ela veio enxuta. Sem nada, seca. Deus, ele está no controle. E Deus, ele zela pelos seus filhos. Ele sabe o propósito de todas as coisas. E Deus sabe o porquê que aconteceu tudo aquilo, né? Deus, ele tem um propósito maior nas nossas vidas. E nem por isso Deus deixou de ser bom. Deus deixou de cuidar de mim, pelo contrário. Aquilo ali era um processo que eu estava passando para mim saber realmente que existem demônios e potestades que se levantam contra a nossa vida. E às vezes eles usam pessoas que lhe perseguem, que fazem o mal contra você. Às vezes nem elas sabem, porque elas estão sendo usadas por demônios. O que nós temos que fazer por essas pessoas é orar. Orar e entregar para Deus, porque Deus, ele tem resposta para todas as nossas orações. Gente, eu lhe digo de coração, eu não tenho raiva da pessoa. Eu não tenho raiva de nenhuma das duas, nem da secretária, hoje em dia, nem da minha diretora, porque hoje nós somos amigas, né? Graças a Deus ela se apegou muito a mim, depois ela conheceu realmente quem era Deus na minha vida. E nem pela outra coordenadora do estado também, que não fez nada por mim, pra mim conseguir assumir o concurso que eu tinha feito por direito e que terminei perdendo também, além da perda do filho. É isso, gente, que a gente tem que fazer. É entregar tudo pra Deus. E Deus, ele tem um propósito maior. Então, se você tem alguém que lhe persegue, que joga pedra em você, que persegue você no seu trabalho, que persegue você no seu dia a dia, que se levanta contra a sua vida, às vezes você não sabe nem porquê, saiba que por trás daquela pessoa há algo maligno. Então, repreenda, ore, aprenda a se levantar. Nesse período, gente, eu estava na caminhada desse aprendizado de me levantar e clamar, né? Eu não sabia ainda como fazer. Meu esposo fazia por mim. Hoje em dia não. Hoje em dia eu me levanto diretamente e repreendo no nome de Jesus, seja ele o demônio que for. Eu me levanto e repreendo, porque a autoridade quem me dá é Deus. E na época eu ainda estava no processo de aprendizagem, que nós temos essa autoridade de Deus. Você tem essa autoridade de Deus. Você é servo de Deus. Se você é servo de Deus, se você é uma pessoa que busca a Deus, que se consagra a Deus, uma pessoa que temente a Deus, que acredita que Deus existe, você pode repreender da sua casa. Entra na sua casa, repreenda todo mal. Ó, Deus depois me restituiu, sabe? Os médicos deram o laudo que eu não ia ter filho. Aqui é a minha bênção. Aqui é a minha filha do meio, né? Porque eu tô grávida agora, vai fazer 7 meses já de gravidez. E tenho minha outra filha, a Radassa, que tá na escola agora. Então Deus é fiel. Ainda tem um filho do meu esposo que eu cuido dele e que ele me trata como mãe. Então Deus me restituiu. Isso não quer dizer que é o fim, que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que Deus não vai restituir suas perdas, porque Deus me deu 3 filhos. Aliás, Deus me deu em dobro, né? Deus me deu muito mais do que eu imaginava. Na verdade, a verdade é essa, que Deus me deu muito mais do que eu imaginava. A Radassa, a Rihanna, a bebê que vai nascer agora, e tem o Hugo, que é filho do meu esposo, que também é meu filho, né? Filho do coração. Então Deus, ele restitui, Deus, ele não fica devendo a ninguém. Agora cabe a nós nos levantarmos, não baixar a cabeça, não falar que Deus é ruim, que Deus quis aquilo pra você, que Deus é mau. Pelo contrário, orai pelo que vos persegue. É orar pelas pessoas que nos perseguem. É orar, interceder pelas pessoas que estão se deixando ser usadas pelo inimigo contra a sua vida. Porque elas estão contra a sua vida, mas elas não sabem que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo.
Então, maior que está em mim do que o que está no mundo. Eu creio que eu tenho um Salvador, um Redentor. E a Bíblia fala, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará ao meu favor. E Deus se levantou ao meu favor. Deus poupou a minha vida daquela morte que o inimigo tinha traçado para mim. Deus poupou a minha vida. E Deus, ele esteve comigo, me segurando pela mão, mesmo sem nenhum atendimento médico no hospital. Mesmo sem ter passado por procedimento médico no outro hospital. Mesmo eu tendo perdido a vida do meu filho. Porque hoje eu digo, eu sei quem tirou a vida do meu filho. Sabe quem é? Quem tirou a vida do meu filho foi Deus, gente. Quem dá a vida e tira é Deus. Só é Deus que permite vidas vir ao mundo e vidas ser tiradas. Esse negócio de dizer que não é Deus que dá a vida, que é o homem que faz, eu não creio. Deus ainda fala, eu dou a vida e tenho o poder de tirar. Jesus, ele é o único que tem poder de dar a vida e tirar. Ele dá quando ele quer, ele tira quando ele quer. E para finalizar esse vídeo, eu deixo aquele verso de Jó. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje eu me considero uma pessoa mais forte e preparada para estar ajudando as mulheres que passam por essa dificuldade. Hoje eu ajudo mulheres que passam por essa situação. E além da gente ajudar e falar que Deus está no controle, é falar que Deus pode restituir. Deus restitui. Basta a gente crer, acreditar e buscar. Então entre com posicionamento na sua casa, use de autoridade espiritual, ore e repreenda qualquer potestade contra a sua vida. Porque se a gente fizer assim, a gente evita muitas coisas, certo? Quem gostou do vídeo, gente, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar a par de todos os vídeos que são lançados aqui no canal Célia Mello. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, né, Riana? Dá beijo na mãe. Essa aqui é minha bênção, viu? Como Deus restituiu.